Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Ficamos imensamente felizes por este encontro e por Hortolândia sediar aí esta importante ação e diálogo formativo com o professor Flávio, representante aí da Universidade Federal de São Carlos, e em nome do nosso secretário de Educação, Ciência e Tecnologia da cidade de Hortolândia, professor Fernando Moraes, eu quero desejar a todos os 7 estados aqui que compõem esse convite, mais 15 cidades, uma boa noite e que vocês sejam muito bem-vindos. A ideia de termos este encontro, ele está pautado numa grandiosa e valorosa ação que está vinculada a um termo de cooperação técnica entre as prefeituras, né, e as secretarias de educação, né, de cada cidade aqui representada, de cada estado. Um dos importantes objetivos e principais deste termo de cooperação convoca a cada um de nós, das secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia, fora, né, de cada secretaria de educação, enfim, valorizar e reconhecer todos os esforços nos investimentos em políticas públicas de formação profissional docente, perpassando principalmente pela valorização da escola como um espaço privilegiado de aprendizagem e conhecimento, né? E, por consequência, envolvendo todos aqueles e aquelas que compõem este importante espaço. A ideia da data de hoje é falarmos um pouco sobre o projeto Escola Outra e como o projeto Escola Outra significativamente afeta a vida e as relações da escola, né, por intermédio da formação continuada e permanente, que é um elemento de reflexão que oportuniza saberes, conhecimentos e desenvolvimento da consciência crítica aí e dos processos e percursos formativos. Então, eu gostaria de dizer também que esse tipo de parcerias entre o poder público e a universidade, ele proporciona, está em consonância com as políticas encontradas na Constituição Federal, na LDB, nos planos municipais, nos planos estaduais de educação, né? Então, eu gostaria de dizer que é importante que todos aqui recebam e participem desse processo da Escola Outra, desse projeto de extensão, com muita confiança na universidade e nos conhecimentos que este universo, que este local de produção de conhecimento tem para nos oferecer. E nós também precisamos entender que a escola é uma produtora de conhecimento. Nós, professores, somos produtores de conhecimento. Então, nós vamos somar as experiências e, consequentemente, buscarmos aí possibilidades de uma construção de uma escola outra possível, mediante as nossas próprias histórias, aos nossos próprios projetos e ao nosso próprio sonho, né, de que escola nós desejamos, de que crianças nós desejamos, de que sociedade nós desejamos. Então, em nome do professor Fernando Moraes, nosso secretário de Educação da cidade de Hortolândia, em nome do professor Flávio Caetano, da Universidade Federal de São Carlos, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, né, fazendo essa abertura, e estamos aqui, enquanto cidade, dispostos e disponíveis para que vocês possam nos conhecer e que a Escola Outra possa ser uma realidade na formação e na construção de uma cidade que ofereça uma educação de qualidade e que seja protagonista desse processo junto às crianças. Muito obrigado, boa noite.
Bom, boa noite a todos, a todas. Eu agradeço aqui a abertura feita pelo professor Donizete, o diretor do Centro de Formação Paulo Freire, do município de Hortolândia. Agradeço imensamente a abertura que o município, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, que tem oferecido ao projeto que eu venho desenvolvendo. É o berço desse projeto e agora está se expandindo para outros municípios, para outros estados, aos quais eu acolho com muita alegria nesse momento. Nós estamos fazendo hoje aqui a primeira atividade das novas etapas do projeto Escola Outra. Eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês da minha satisfação ao receber as inscrições dos estados e municípios que eu vou passar aqui a nomear, sendo que neles ou tem gente que trabalha conosco, ou tem gente que está aderindo ao projeto para conhecer, para debater com a gente, enfim. Então, eu queria destacar que nós temos, no estado de São Paulo, os municípios de Hortolândia, de Montemor, de Santa Bárbara do Oeste, de Limeira, de Araraquara, São Carlos, Presidente Prudente e Tiscalvado. Nós temos representantes de todos esses municípios dentro do estado de São Paulo. No estado do Rio de Janeiro, são 3 as cidades que estão representadas e que já participam com a gente do projeto também. É a cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a cidade de Resende e a cidade de Laje de Muriaé, na divisa do estado do Rio com o estado de Minas. Nós temos pessoas que aderiram ao projeto também no estado do Mato Grosso, no município de Aripuanã, a quem eu cumprimento e mando os meus abraços. Tem representantes também do estado do Rio Grande do Norte, do município de Tibau do Sul. O meu boa noite, o meu muito obrigado por vir acompanhar a gente nesse desafio que é o projeto Escola Outra. Tem também gente representando o estado do Amazonas, na cidade de Presidente Figueiredo. Meu forte abraço à pessoa que se inscreveu e é daquele município lá. E também, por fim, nós temos outros 2 estados, o estado do Espírito Santo, o município de Sooretama e Linhares, e o último estado, o estado do Maranhão, em que nós temos alguns participantes que atuam conosco ou que estão aderindo ao projeto, que são do município de Imperatriz, no sul do estado, e também da cidade de São Bernardo. A todos vocês, de cada um desses estados, de cada um desses municípios, de cada uma das escolas ou secretarias municipais de educação que estão vindo conhecer o projeto, se deixar desafiar pelo projeto, o meu forte abraço e a minha acolhida, junto com toda a equipe do Projeto Escola Outra, que atua junto comigo. O Projeto Escola Outra é um projeto para pensar fora da caixa. Aliás, vamos pensar um pouco nessa história da caixa? Porque pensar fora da caixa já virou moda. Já é uma ideia que todo mundo defende, desenvolve, escreve, aconselha e espera. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa sobre essa tal da caixa. Então, eu escrevi um pequeno texto que diz assim: o que é preciso fazer para produzir a caixa perfeita para mim? Uma caixa sob medida, que me encaixa bem. Quando eu a encontrar, vou me tornar uma pessoa mais feliz. Será? O que farei para que eu sempre caiba na mesma caixa? Não posso engordar, a caixa estoura. Não posso emagrecer, a caixa cairá aos meus pés. A caixa perfeita para mim.
vou pedir ajuda para encontrar a minha caixa. Quando eu a encontrar, vou comprá-la, adorná-la e, finalmente, vesti-la. Nunca mais sairei da caixa. Cada um na sua. Vai uma caixa aí? A primeira provocação que eu quero fazer a vocês para abrir esse projeto é justamente a ideia de não pensar fora da caixa, não pensar dentro da caixa. Porque pensar fora da caixa supõe que a caixa exista. Ela está ali do lado, eu dou um pulinho fora, dou uma sondada no terreno, dou uma olhada, mas de vez em quando dou só uma conferida para ver se a caixa está ali, ali atrás, ali do lado. Pensar fora da caixa supõe a existência da caixa. E, consequentemente, se algo der errado fora da caixa, eu pulo de volta dentro da caixa. E vamos ser felizes de novo. Esta ideia é uma ideia que me parece que cabe muito bem em qualquer setor da vida da gente, mas especialmente na educação. Normalmente, a gente chama a caixa por outros nomes também. Por exemplo, a gente chama a caixa de sistema. Quando a gente vem propor qualquer coisa, ou pensar, né, qualquer coisa que possa mudar algo, algumas reações são muito comuns. Entre elas, assim, é legal a ideia da mudança, mas o sistema não permite. Ou, como disse alguém para mim uma vez, ouvindo eu falar desses projetos, é sobre a mudança? Eu digo, E mudar o quê? Mudar tudo. Mudar tudo. Legal a ideia. Eu topo que mude tudo, desde que não mude nada. E aí você fica olhando assim e fala, bom, acho que eu entendi. Pode mudar qualquer coisa, mas dentro da caixa. Pode mudar a organização dos móveis, a hierarquia das ideias dentro da caixa, pode mudar as atividades dentro da caixa, pode mudar a cor das paredes da caixa, pode pôr um som ambiente, seja do rock a música clássica, pode ter uma janela na caixa com vista para o mar. Mas vamos lembrar, ela continua sendo a caixa. Aliás, eu diria que a gente chama de caixa, que é um nome atual, não agressivo, é um nome aceito, inclusive por aqueles que dizem que é preciso pensar fora da caixa. Você constrói a caixa, ou alguém a constrói, a vende para você, você compra, e alguém chega, e esse mesmo alguém às vezes fala, de vez em quando, dá um pulinho fora da caixa, pensa fora da caixa. Mas não perca de vista a caixa. Então, é uma saidinha, é uma pequena mudança de ares, mas a sua melhor zona de conforto é dentro da caixa. Então, sai, mas volta logo. A caixa que chama sistema também chama escola. A caixa que chama sistema ou escola também chama ambiente de trabalho. A caixa encaixa os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos são produzidos encaixados, ou seja, dentro da caixa. Eu sei que essa conversa da caixa é uma conversa que já está... basta pensar fora da caixa, não basta. Eu tenho uma proposta diferente para vocês dentro do projeto Escola Outra. Vamos pensar na inexistência da caixa. Por uma razão simples.
Pode chamar de caixa, de sistema, de paredes, de prédio, do que se quiser. Mas ela é só uma coisa. É uma prisão. Nesse sentido, eu diria, sair ou pensar fora da caixa não é para dar um passeio, é para destruir a caixa. É para destruir aquilo que engessa a nossa maneira de ver o mundo, de ver o outro, de ver a nós mesmos. Este é o convite da Escola Outra. A Escola Outra é uma proposta desencaixada, uma proposta de mudança. E aí então vão algumas orientações para quem topa pensar na ideia de botar fogo na caixa. Eu não quero mais essa caixa e não quero outra também. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o projeto Escola Outra ele tem um tema. O tema é o mesmo e o outro. O mesmo pensamento, a mesma ideia, os mesmos contornos, os mesmos conceitos, os mesmos tudo que é o mesmo na nossa vida, e a possibilidade do outro, da outra ideia, do outro pensamento, da outra maneira de ser, da outra maneira de educar, da outra maneira de aprender, de ser educado. Enfim, o tema nosso é, especialmente na etapa 1, aqui para esse encontro de hoje, nós convidamos quem aderiu ao projeto agora, que nós abrimos a etapa 1, quem aderiu ao projeto no início deste ano, que está indo agora para a etapa 2, e quem aderiu ao projeto há 2 anos e pouco atrás, que são 2 escolas do município de Hortolândia, a EMEI São Sebastião, a Escola de Ensino Fundamental Helena Futaba Takahashi, que estão com a gente no projeto até hoje. Algumas pessoas não estão mais, mas outras permanecem, que estão indo para a etapa 4. Etapa 1, etapa 2, quantas etapas são? São 6 etapas o projeto. 6 etapas independentes. 6 etapas nas quais nós debatemos a possibilidade de pensar não mais na caixa, mas na inexistência da caixa. Não mais numa maneira engessada de pensar a educação, a escola, a gestão da escola, a docência, as atividades daqueles que não são docentes, mas que são educadores. Então, a merendeira, a faxineira, a agente educacional, que chamava antigamente de inspetora de aluno, enfim, se tem um jardineiro, porteiro, seja lá quem for, porque, afinal, a escola não funciona só com professores e com diretores. Nenhum dos dois, diretores e professores, pode funcionar sem eles também, mas a escola funciona com mais gente. Inclusive aqueles que muitas vezes a gente chama de que estão fora da escola. Os pais. Mas eu tenho dito por aí, eu não entendo essa ideia deles estarem fora da escola. O bem mais precioso deles são os filhos. E eles entregam esse bem a cada manhã nas nossas mãos. Então, o coração deles, o desejo deles, a perspectiva deles vai junto com a criança dentro da escola. Então, eles estão dentro da escola, eles são parte da escola. O que nós costumamos chamar de comunidade escolar por causa disso. Não é para ficar estabelecendo uma fronteira do portão para fora e do portão para dentro. Né? É considerar todos aqueles que são afetados pela escola
como aqueles que desejam aprender e que aprendem. Como eu dizia, o projeto está dividido em 6 etapas. A primeira, a identificação da escola mesma. A segunda, a emergência de uma escola a outra. A terceira, os desafios e esforços para conceber o professor outro. A quarta, a consolidação da condição de aprendente na escola outra. A quinta, desafios estruturais da escola outra. E a última e sexta, escola outra como possibilidade por uma pedagogia para o nosso tempo. O projeto tem 2 bases teóricas principais e algumas outras que circulam. O projeto não é só um conjunto de ideias sobre a mudança ou sobre as mudanças que a gente gostaria de promover dentro da escola. Mas é uma ideia também de estudos, debates, de esforço intelectual para compreender o momento que nós estamos vivendo agora. E não é só por causa da pandemia, ou, como alguns estão chamando de pós-pandemia, embora tenha gente morrendo de Covid, tenha gente contraindo a Covid, tem escolas que de vez em quando tem que fechar por causa de muita gente com Covid. Então, essa história de pós-pandemia, às vezes a gente precisa repensar. Mas a escola outra não surgiu na minha cabeça e na cabeça das pessoas que foram me ouvindo e se deixaram, né, incentivar, ou se deixaram motivar, né, se mobilizaram na direção de pensar uma escola outra. Ela não veio só por conta da pandemia. Ela começou, inclusive, antes da pandemia. É justamente pensar no movimento como justamente aquela ideia de que se a gente não mudar a escola, outros farão a mudança e estão fazendo. Então, hoje, eu compartilho com vocês uma das questões que me parecem mais importantes dentro desse projeto. O projeto Escola Outra é um projeto de mudança, pensado não para a escola. Não é pensado pela universidade para a escola desenvolver, não é essa a ideia. Mas é pensado pela escola. É pensado com a escola. E com todo mundo da escola. Todos os que trabalham nela e todos os que estudam nela. Inclusive as crianças, e inclusive as crianças pequenas do berçário. Por que não? Elas também pensam. Elas também aprendem. Elas também têm desafios. Então, a perspectiva do projeto Escola Outra é uma perspectiva de mudança. Mudança do jeito de ser escola. Para um novo jeito de ser. Qual é esse jeito? Eu não sei. Eu não tenho uma escola outra pronta, assim, enfiada na manga do colete, para dizer, olha, faz assim ou faz assado, e aí eu tenho um carimbo aqui, escola outra, que eu vou lá e carimbo e digo, olha, essa aqui é uma escola outra. Eu tenho nesse ponto, uma boa e uma má notícia. Primeiro, que não tem o carimbo. Segundo, que nunca será suficiente, nunca vai ter uma escola outra definitiva. Por quê? Porque ela deixaria de ser a escola outra e passaria, ou voltaria a ser uma escola mesma. A ideia da mudança é de que tudo que a gente pode pensar em termos de escola, de educação, de criança, de ensino, de aprendizagem, de texto, de currículo, tudo pode mudar. Mas eu proponho que só tenha uma coisa que não possa mudar. A ideia da mudança. Por isso, a gente nunca atingiria plenamente, na minha cabeça, a escola outra. A gente construiria uma escola outra a cada dia,
a cada forma de inovação, de mudança, novos desafios viriam, inclusive novos desejos de construir uma caixa e botar um quadro bem grande na frente dela, chamado Escola Outra, e dizer, agora somos uma escola outra. Não vai dar. Seria justamente contrariar a ideia de que tudo se renova ao nosso redor, inclusive dentro da gente. A anatomia diz que a cada 4 anos, ou 2 ou 4 anos, sei lá, todas as nossas células do corpo morreram e foram substituídas por outras. Então, a cada 2 ou 4 anos, segundo a anatomia, nós somos literalmente outra pessoa. As empresas mudam, o supermercado muda, a família muda. Por que a escola quer ser a mesma? Por que ela quer atingir um ponto em que as pessoas digam assim, agora chegou no ponto ideal? Nesse ponto vem uma má notícia. A realidade não para. Por que as mudanças têm que parar? Mas o problema não é nem esse. É bem antes disso. Muitos que ouvem eu falar do projeto perguntam, por que mudar? Mas eu tenho uma informação sobre essa questão do mudar, o porquê mudar ou da mudança. A escola está sendo transformada, ela está mudando. E ela está mudando por pressão e por força, seja de outras instituições, públicas ou particulares, mas por interesses que nem sempre combinam com a finalidade da existência da escola. A escola só faz sentido existir, porque ela é um lugar, não para se aprender a controlar o outro, ou até mesmo controlar-se a si próprio. Não que isso seja necessariamente ruim, mas essa não é a finalidade da escola. A finalidade da escola é justamente instrumentalizar o sujeito para enfrentar as mudanças da vida, porque elas vêm. Umas a gente produz. Eu vou chamar aqui de rupturas. Umas a gente produz. Outras a vida produz para a gente. E como diz aquela música do Toquinho, a aquarela, é como a nave do futuro. As mudanças que chegam para a gente sem a gente querer ou esperar, é como aquela nave lá da música. Elas mudam a vida da gente e depois convidam a gente a sorrir ou a chorar. Agora, o que me preocupa na transformação, na mudança, que a escola está passando por ela, e não é por causa da pandemia, não apenas, é que novos conceitos, supostamente novos valores, estão adentrando a sala de aula, os corredores, o pátio, os banheiros, a sala da diretora, o jardim, enfim, todos os espaços da escola. E o principal espaço, a cabeça das pessoas. Que ideias são essas? Tem agora todo um discurso, todo um conjunto de enunciados, de valores, de ideias fortes em torno do empreendedorismo individual, das metodologias ativas, da flexibilização, de uma dada concepção de trabalho coletivo ou de célula, mas a gente precisa perguntar de onde vem isso aí. Isso aí vem de um campo que não é a educação. Isso vem do campo das empresas. Por quê? Porque lá eles estão tentando transformar a si próprios nessa direção. A minha pergunta é nessa direção que a gente quer que a escola mude? Que escola vai emergir daí?
Então, essa, infelizmente, é a má notícia. A escola está mudando. A pergunta que a gente deve fazer é se ela está mudando na direção que a gente gostaria que ela mudasse. Mas eu não sei bem qual a direção eu gostaria que ela mudasse. Então, eu tenho uma convocação para você. Se coloque essa pergunta. O nosso projeto vai girar em torno dessa pergunta. Qual direção e qual mudança vocês, dentro desta escola ou desse ambiente de trabalho na educação no qual você está inserido, em qual direção vocês topam mudar? Antes que as mudanças, sejam elas estruturais, financeiras, políticas, econômicas, atinjam a escola como estão atingindo, no seu conteúdo, nos seus valores, no seu jeito de ser, e estão arrastando a escola para virar um puxadinho de outra instituição qualquer. Se você estiver insatisfeito com a escola sendo transformada nessa direção, venha para o projeto e vem com vontade de mudar. Mudar o quê? Mudar de direção. Para qual direção? Eu, por enquanto, só posso dizer que eu sei que não é nessa direção aí. Porque essa direção, ela representa, na verdade, um discurso novo sobre velhas práticas institucionais. Que práticas são essas? Aquelas que produzem pessoas que fracassam e culpam as pessoas pelo próprio fracasso. Seja pela ideologia do dom, ele não tem muito dom para matemática. Ela não tem muito dom para física, geografia, história, inglês, ou sei lá o quê. A ideologia do dom, ou a teoria do dom, como queira, ela divide o mundo em duas metades. Uma metade são os que têm dons. A outra metade são os que não têm. A metade que tem dons vão bem, têm êxito, se encaixam bem na vida. Olha a expressão, se encaixam bem na vida, nas estruturas institucionais, etc., e vão ser supostamente felizes. As que não têm dons, lamento informar, mas na hora que estavam distribuindo os dons, algumas pessoas saíram da fila. Não tem ideia mais esquisita do que essa. Por quê? Porque até para ser humano, a gente precisa aprender. A gente nasce, segundo a teoria da relação com o saber, que dá base a esse projeto, a gente nasce como indivíduo da espécie humana. Mas a gente precisa aprender com os humanos até a sermos humanos. E quando é que a gente aprende a ser humanos? A vida inteira. Quando que é o dia da formatura? Você quer mesmo saber? Você quer que eu fale? Então, é no dia que você vai ser o centro das atenções do velório. Aprende a vida inteira, até o último instante. Então, nós precisamos pensar nesse projeto. A proposta desse projeto é planejar as mudanças que a gente gostaria de fazer para que elas vão na direção de um jeito de ser escola. Porque escola não é prédio, paredes, computadores ou lousas digitais. Escola é gente, escola é um organismo vivo. Escola é um lugar que é um burburinho, cheio de conflitos, alegrias, tristezas, gente querendo correr dali e ir embora, gente querendo correr para entrar ali, enfim. Essa é a escola.
Mas eu vou desembocar numa pergunta que eu tenho feito para mim mesmo. Será que hoje eu ofereço para os meus alunos a mesma escola que me formou? Vocês poderiam, algumas pessoas que estão aqui poderiam dizer, a escola mudou muito. Claro que mudou muito, felizmente. A escola não é um bloco de granito, né? Um monobloco assim, imutável, não. Ela mudou muito. No entanto, penso comigo. Na época que eu era mais moleque, que eu era criança, tinha um tempo escolar marcado pelo sinal. Aquela campainha, aquela coisa que tocava, acabou a aula, acabou o intervalo, acabou o recreio, sei lá o quê. Começava outra aula, agora acabou a aula disso, começou a aula daquilo. E mesmo lá na educação infantil, pode não ter os sinais, como tem do ensino fundamental em diante, mas tem outras formas de marcar os tempos escolares. Eles estão lá. E aí o que a gente faz? A gente vai ensinando o sujeito a se encaixar no tempo da escola. Quem disse que o tempo da escola tem que ser do jeito que ele é hoje? Porque ele é o mesmo de quando eu era criança. Tem outras coisas que se mantiveram. Na minha época, não sei se na sua, tinha prova de matemática. Me parece que hoje tem também. Na época que eu era moleque, tinha gente que aprovava. Tinha gente que reprovava. Hoje me parece que tem também. Um pouco meio, digamos, mudado um pouco o tom da reprovação, mas eu diria que hoje a gente consegue fazer uma proeza de aprovar os reprovados. A gente aprova para reprovar. Então, nós precisamos pensar que houve mudanças, mas algumas coisas parece que está escrito na pedra, não pode mudar de jeito nenhum. É por isso que, no campo do direito, eles chamam algumas cláusulas da Constituição brasileira de cláusulas pétreas, ou seja, está escrito na pedra, isso aqui não pode mudar de jeito nenhum. Na escola, no campo educacional, no nosso setor, né, na produção do conhecimento, parece que tem umas pedras também bem sólidas ali em que a gente escreve. E por mais que a gente crie termos diferentes, não é mais prova, é avaliação progressiva, é avaliação isso. No fundo é a mesma coisa. Por quê? Porque lá no fundo tem uma nota. Porque a nota é a lógica que move a avaliação. Então o problema não está, no meu entender, propriamente na avaliação, mas está na lógica que move. Qual é a lógica? O reprovado e o aprovado, no final da história. Aliás, nós inventamos uma terceira via, os reprovados aprovados. Por quê? Porque quando ele sai dali, ele vai passar por outras situações que muitas vezes ele vai sentir a reprova na pele. Então, o projeto Escola Outra é um projeto para pensar essas questões que eu estou trazendo aqui hoje. Em cada uma dessas 6 etapas. Elas são independentes a cada uma dessas etapas. Elas duram, cada uma delas, 6 meses. Então, o projeto é pensado para 3 anos. Mas elas são independentes porque ninguém é obrigado a entrar na etapa 1 e permanecer até o final. Não, nós fazemos uma certificação a cada etapa. Nós entregamos um certificado de 180 horas a cada etapa concluída. É um projeto para a universidade, é um curso de aperfeiçoamento,
mas não tem, é um curso que não tem exatamente aula, não tem prova, não tem nota. O que tem são debates. Nós fazemos 4 coisas no âmbito das reuniões do projeto. Nós combinamos que o projeto supõe, pelo menos, fazer uma reunião a cada 15 dias. Mais do que isso fica muita coisa, e menos do que isso fica muito longe uma reunião da outra. É o que nós estamos tentando manter. Então, quais são as 4 coisas que nós fazemos dentro do projeto? Dentro do projeto, nós fazemos estudos. Então, tem uma parte teórica? Tem. Eu apresento alguns textos que desafiam a compreensão, que desafiam um debate, em geral, textos curtos, resumos. Mas a gente também indica para quem quiser aprofundar naquele tema, daquele texto, um texto mais completo. Mas para o encontro, para o debate na reunião, a gente apresenta um texto que é um pouco mais curto. Às vezes é um parágrafo ou 2, ou uma página ou 2. Então, a primeira coisa que a gente faz é pensar do ponto de vista de se nós conseguimos, dentro do projeto, responder 3 perguntas. Por isso nós estudamos. Primeira pergunta: o que você sabe? O que você sabe sobre a vida, sobre a escola, sobre a criança, sobre a infância, sobre a juventude, sobre o ensino médio, sobre, enfim. O que você sabe? Sobre avaliação, sobre currículo, sobre todos os temas que afetam a escola. O que você sabe? Aí vem uma segunda pergunta. Como é que você aprendeu o que você sabe? E ela é tão importante quanto a primeira. Então, levantar os saberes das pessoas e perguntar como é que as pessoas produziram esses saberes. Perdão. E essas 2 perguntas eu proponho, ao longo dos debates, das conversas, das reuniões, que uma terceira produza uma certa síntese entre as 2 primeiras. E a terceira pergunta é assim: você sabe o que você não sabe? Ela pode soar estranho no começo, mas o objetivo é dizer o seguinte: nós temos saberes. A pergunta é quais? Então, o que você sabe? Nós temos processos que nós realizamos, esforços intelectuais para saber alguma coisa. Então, é o como. Como você aprendeu o que você sabe? Só que quando a gente aprende algo, a gente descobre, olhando ao redor daquilo que a gente aprendeu, que tem outras coisas que a gente não sabe. E se eu não enunciar, se eu não disser, se eu não escrever, se eu não contar para o outro, se eu não fizer uma narrativa, a gente passa batido sobre um montão de coisas que a gente não sabe. Mas nós que trabalhamos na educação, nós temos uma dificuldade que outros setores não têm normalmente. Talvez algum até pareça ter, mas nós sabemos bem a dificuldade que nós temos. Nós aprendemos as coisas. Todo mundo aprende. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Pode exigir um pouco mais, todo mundo aprende. Esse é um pressuposto desse projeto. Todo mundo aprende. Mas sabe o que acontece com o que a gente aprende? E especialmente nós, educadores, né, nós adultos, que vamos educar aí as crianças, os jovens, os pequenos, os maiores e tal, nós vamos educá-los com base nos nossos saberes. Mas tem um problema. As coisas que a gente sabe mudam.
Até mesmo se você parar para pensar, nós estamos aí vivendo, né, vendo as notícias sobre guerras e tal. Até mesmo as fronteiras mudam, os países mudam, as nações, umas levantam, outras caem. Tudo muda ao nosso redor. Aí, quando a gente diz que sabe alguma coisa, um montão de possibilidades do que a gente não sabe se inscreve ao redor. Mas como a gente não pergunta o que não sabe, a gente continua na ignorância. Então, essas 3 perguntas, elas compõem um pouco o eixo do projeto e que tem uma outra perspectiva teórica que ajuda a gente a pensar nisso, que é a ideia de que a vida que a gente vive não é a história da nossa vida. Só surge a história da nossa vida quando a gente narra o que viveu. Então, a gente produz uma história de vida. Se a gente se colocar à disposição para narrar o que viveu. O primeiro convite, na primeira reunião do projeto Escola Outra, quando a pessoa entra, é escrever uma narrativa de vida dentro da escola. Porque o objetivo nosso é pensar uma escola outra. Então, nós queremos identificar, no primeiro momento, qual a escola que nos formou. Como? Nós convidamos todo mundo no projeto a escrever uma narrativa da sua trajetória escolar, contando alguns eventos, não precisa ser, é coisa de uma página ou 2. Escolhendo ali alguns momentos da vida escolar, né? Uns momentos talvez ali quando era criança, outros quando era jovem, outros quando foi para a faculdade e tal. Como nós somos, em grande parte, educadores, contar um pouco o momento de como é que se tornou educador, né? Como é que é a vida de educador, enfim. E esta primeira narrativa de vida vai acompanhar um trabalho que nós vamos fazer de interpretação do que é que a gente viveu e que escola nos formou. Mas vai acompanhar o projeto inteiro, porque a gente vai analisar, interpretar, aprender para que serve esse negócio de escrever a nossa história de vida escolar. E para os que já estão no projeto e já sabem, nós podemos dizer com segurança. As narrativas de vida ensinam muita coisa para a gente sobre a escola que nós oferecemos hoje para as crianças. Então, a primeira coisa que eu quero assinalar com vocês, eu não tenho um modelo de escola outra para dizer faz assim. Eu tenho provocações, mas a narrativa de vida é uma atividade que eu convoco todo mundo para fazer logo de cara, porque nós vamos trabalhar com essas narrativas e aprender com elas. Aprender a escola mesma, entender essa escola, a escola que nos formou. E não é nenhuma crítica a ela, gente. A crítica vai surgir quando a gente pensa que a escola pode ser uma coisa engessada. Ah, pode mudar algumas coisas, mas não pode mudar tudo. Não, pode mudar tudo, gente. Se a gente quiser, a gente pode. Se a gente quiser mexer nos lugares corretos, com as pessoas adequadas, no momento adequado, do jeito adequado, a gente muda. Muda devagar, às vezes. As grandes mudanças não são aquelas assim, uma baita revolução, não. Começam pequenas, com uma faísca, às vezes. E não adianta curtir a ideia de que eu estou no projeto, eu vim, fiquei curioso, quero saber, mas só estou eu da minha escola. Então não vai mudar nada lá. Camarada, se você levar essa história à frente, daqui a pouco você vai acabar realizando algumas ações, falando algumas coisas, provocando, levando algumas provocações lá para dentro da escola, que as pessoas vão falar assim para você, num primeiro momento. Você não está batendo bem na cabeça. Mas depois de um certo tempo, elas vão começar a pensar
Mas será que ele tem alguma razão? Como diz um dos autores que a gente usa, que é o Michel Foucault, será que existe uma razão na desrazão? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que não tem uma pessoa que está com a razão na mão e o mundo todo tem que aprender aquela razão, que aquela é a melhor do mundo. Não, gente. A razão é um esforço que a gente faz de compreensão do mundo. Então, ela é uma produção. Se produziu de um jeito, pode produzir do outro. O projeto Escola Outra é um projeto da desrazão, da antidisciplina. Você é contrário à disciplina? Depende. Se é uma disciplina que eu estou realizando para conjugar esforços para fazer uma mudança, eu diria que essa disciplina é boa. Se é uma disciplina para engessar a gente, colocar a gente dentro da caixinha que eu falava no começo, e fazer a gente pensar que a gente é feliz, então essa disciplina não é muito boa. Não. Então, olha só. O projeto Escola Outra é o desafio de se deixar desafiar em pensar a escola, o jeito de trabalhar nela, o jeito de viver nela, o jeito de fazer planejamento, o jeito de pensar o que eu vou ensinar, as escolhas que eu vou fazer de uma outra maneira. Por quê? É só para a gente arrumar sarna para se coçar? É também, mas não é só isso. Nós costumamos dizer, escrevemos muitas vezes nos planos de ensino, nas legislações educacionais, nos nossos textos, quando a gente estava na faculdade, ou quem não fez a faculdade, mas ouviu na escola, a gente escreve uma coisa lá que é mais ou menos assim. O que eu preciso saber já está estabelecido em algum lugar, então eu preciso aprender aquilo que eu não sei e reproduzir dentro da escola. Então, a escola passa a ser um lugar não só de fazer cópias das coisas, embora pareça que a ideia da cópia, da memorização ficou no passado, mas ela deixou um herdeiro, ou vários. O que deixou de herança essa ideia da cópia? E fazer cópia em si não é algo ruim. O que é ruim é a gente achar que todo mundo aprende copiando as coisas. Fazer cópia, muitas vezes, é uma forma de aproximação. Então, nesse sentido, não é ruim. É uma forma de se esforçar naquela direção. Vou dizer de novo. É de fazer da disciplina uma forma de se esforçar para aprender algo. Então, essa disciplina produz algo interessante. Mas nós aprendemos na escola que nos ofereceram há algumas poucas décadas atrás e que nos convenceu que é aquela escola que a gente tem que oferecer para as gerações atuais, as gerações de alunos, né, estudantes, de que alguém tem o conhecimento e que o outro não tem, e esse conhecimento está traduzido num conteúdo escolar e que só pode aprender aquilo daquela maneira, passando por aqueles processos e se submetendo a algo que ele não tem. Então, educar seria acostumar o sujeito, aprendiz, estudante, aluno, que o saber está fora dele. Está no outro que é adulto, no outro que é estudado, no outro que fez faculdade, no outro que fez a pós-graduação da pós-graduação. Portanto, ele sabe e eu não sei. Então, quebrar essa ideia é a possibilidade, e é o convite no nosso projeto,
porque tudo que a gente aprendeu muda. Então, a escola outra ela é algo a ser pensado fora dos modelos. Como eu já falei da escola outra em vários lugares, algumas pessoas vêm e falam para mim assim, é como na Escola da Ponte? Eu digo, não. É uma experiência muito bacana a Escola da Ponte, até onde eu sei, até onde eu li. Eu nunca estive lá ainda, mas é uma experiência bacana. Mas não é igual, não. É como nas escolas Waldorf? Também não. Uma proposta interessante, tudo bem que no Brasil elas são meio reservadas a quem pode pagar, então, em geral, projetos caros, mas também não é igual, não. Projetos interessantes, mas não é. Então é como uma escola Montessori? Também não. Tem muita coisa interessante, né? Mas também não é, não. É igual a escola não sei de onde, que fez um projeto alternativo. Não, também não é, não. Por uma razão simples. E não é porque eu acho que essas experiências são ruins. Não. Acho que a gente tem que conhecê-las, inclusive, e aprender com elas. O ruim, sabe o que é? É quando elas se transformam em modelos. É a caixa. Vamos pegá-la. Como é que eles construíram a escola da Ponte, ou a escola disso, a escola daquilo, desse lugar ou daquele e tal? E vamos tentar fazer, se não igual, parecido. Não vai rolar. Não vai funcionar. Então, se tem uma coisa que a escola outra não é o modelo. Por isso que eu disse, um pouco atrás, de que nós não vamos chegar na escola outra. Por quê? Porque a ideia da mudança é para que ela permaneça sempre viva. Mudou a escola. Então, pode mudar de novo. Mais para frente, mais adiante. Tudo muda ao nosso redor, porque a escola tem que ficar parada. Então, não dá, no meu modo de entender, para pensar a escola dentro de modelos. Com todo o respeito aos modelos que estão aí. Muitos deles muito interessantes. Eu prefiro pensar e propor a escola outra, não como um modelo, mas como um movimento. Porque, para mim, educar é transformar. E é transformar a si próprio, é transformar-se num outro jeito de ser, num outro sujeito. Então, a escola outra é uma proposta de pensar o que nós fazemos noutros moldes, com outros objetivos, ferramentas, instrumentos, finalidades, mas por uma razão simples. Afinal, para quem a escola existe? Muitos dos que estão aqui comigo hoje já ouviram, já falaram, talvez até escreveram isso. A escola existe para a criança. Lamento informar, mas a escola que nos formou e a escola que nós oferecemos hoje, no geral, não existe para a criança. Existe para o sistema. Existe para o adulto. Existe para os índices estatísticos das políticas educacionais, mas não existe para o aluno. Lamento informar. A escola outra é uma proposta de promover mudanças em 3 níveis diferentes. De uma escola feita para o adulto, para uma escola feita para a criança, num primeiro momento. Então, tem que mudar muita coisa para isso. O salto é grande. Mas esse é só o primeiro passo. Quando a gente perceber que a gente conseguiu construir algo parecido com uma escola para a criança,
a gente tem que se colocar um outro desafio, uma segunda dimensão, um segundo salto. De uma escola para a criança, de uma escola para uma escola com a criança. E uma escola concebida junto com a criança. É um salto e tanto. Do primeiro, da escola para adultos, para a escola para crianças, já é um salto muito grande. Fácil de falar, difícil de fazer. Mas da escola para a criança, para uma escola com a criança, o buraco é mais embaixo, é mais complicado, é mais desafiante ainda. Por quê? Porque nós fomos formados numa ideia de que a criança não pensa, e que a criança não sabe. Ah, mas essa criança é muito pequena, ela só tem 10 anos, ou ela só tem 5 anos, ou ela só tem 1 ano, ou só é um bebê de berço. Não sabe nada. Como assim? É como se ele não pensasse. Mas ele pensa. Crianças que nascem com deficiências mentais profundas pensam. Pensam de um jeito diferente do nosso jeito de pensar, mas eles pensam. Nós aqui não entendemos direito, também porque a gente não estuda muito o jeito deles pensarem, mas eles pensam. A escola que nos formou, e muitas vezes a escola que a gente oferece no dia a dia, é uma escola que parece considerar a criança como um ser que não pensa. Não pensa, não sabe, não fala. Não... Essa escola não foi feita para criança. Construir a escola para a criança é um grande salto, por isso. Construir a escola com a criança é levar em consideração o que a criança sabe, o que ela pensa, o que ela deseja. E não é para a gente realizar apenas isso, mas é um ponto de partida. Diferente daquele em que a gente considera a criança como um ser do futuro. As políticas públicas, as mídias, em geral, falam isso, quando falam da criança e do aluno. Olha, essa geração é a geração do futuro. Olha, você tem que estudar para ser alguém na vida. Olha, gente, mas que conversa mais esquisita é essa, não é não? É como se ser alguém na vida só vai ser depois que crescer, depois que passar pela escola, depois que estiver trabalhando. Até lá ele não é ninguém. Como assim? A criança é o futuro do país. A criança não é o futuro do país, a criança é o presente do país. A gente pensar em termos de criança, que é o futuro do país, a gente constrói, como eu sempre tenho frisado nos encontros por aí, só existe um mundo, o dos adultos. E a gente fica tentando encaixar a criança dentro dele. Ou por bem ou por mal. Mas o importante é, de novo, colocar o sujeito dentro da caixa. Que caixa? O mundo dos adultos. E a criança não encaixa. Por quê? Porque ela pensa, porque ela tem desejos, ela tem saberes. Mas ninguém pergunta para ela quais são. E quando pergunta, a gente passa um filtro, põe um filtro nos nossos ouvidos. Ah, eu quero saber o que ele sabe. A gente consulta, assim, as crianças. Quando eu pergunto, vocês ouvem as crianças? A gente fala, ouço, a gente ouve as crianças. Embora ouvir é diferente de consultar, mas... E o que vocês fazem com o que vocês ouvem? Ah, a gente passa numa peneira, né? Se perguntar para a criança que escola que ela deseja, ela vai falar uma série de coisas. Algumas delas que a gente vai achar muito estranhas. Ah, isso aí não dá. Quando você pede para a criança, qual é a escola dos seus sonhos? Quando você pergunta isso para o adulto, e no meu entender é por aí que a gente deveria começar a elaborar o projeto político-pedagógico da escola, perguntando qual é a escola dos seus sonhos.
em geral, quando a gente ouve a resposta, quem perguntou ouve a resposta, seja um adulto ou uma criança, ele passa um filtro que tem nos seus olhos, nos seus ouvidos. Ah, não, esse sonho aqui não rola. Ah, não, aquele sonho ali é muito estranho. Ah, esse sonho aqui é impossível, o sistema não permite. E aí a gente vai matando. Não a escola do futuro, o futuro da escola. Mas tem ainda uma outra dimensão que falta ainda nessa história da criança. O primeiro salto é da escola do adulto para uma escola para a criança. Num segundo salto, de uma escola para a criança para uma escola com a criança, que leva em conta a criança, que pergunta o que ela pensa, o que ela sabe, o que ela deseja. Mas falta um ainda. E esse é o mais interessante e provavelmente o mais difícil. Uma escola pela criança. A gente aprende a levar em conta a criança de tal maneira que a escola é produzida pela criança porque a gente sabe qual é a escola que ela quer. Como eu disse, isso tudo é muito fácil de falar. Não é fácil de fazer. Mas se fosse fácil, a escola não viveria os dramas que ela está vivendo até hoje. Que drama? Esse mal-estar dentro da escola, esse desencontro entre o que as crianças querem e o que a escola quer. O que as crianças querem aprender, o que a escola quer ensinar. A gente tem que ensinar, então, só o que eles querem aprender. Não foi isso que eu disse. A gente precisa saber o que eles querem aprender. E cotejar, comparar, conflitar, quando for o caso. O que eles querem aprender com o que a gente quer ensinar. Mas, especialmente, interessar a criança, partindo do pressuposto que ela aprende. Este é o desafio da escola outra. Não é pensar uma escola do futuro. É uma escola para esse tempo presente, para hoje. As crianças não têm tempo para esperar a gente fazer longos debates sobre a escola do futuro, sobre qual a escola que um dia vai existir, que a gente sonha. Não, peraí, a gente tem que sonhar com ela, mas a gente tem que começar a pôr o pé no chão da realidade. Porque a criança está ali. É amanhã cedo que ela está de novo ali na porta da escola. É para agora. Ela não tem tempo para esperar. Então, o projeto Escola Outra eu uso sempre uma expressão que eu aprendi com o professor Rodrigo, que é professor de Educação Física em Hortolândia, que ele diz assim, e é uma expressão que muita gente usa, é meio que trocar o pneu do carro andando. Né? Vai trocando aí, nós não podemos parar o carro, não tem que ir trocando e andando. Vai ser meio na base do perrengue, mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque não dá para a gente parar, para tudo, manda as crianças tudo para casa, esperar alguns anos para a gente se formar, debater longamente, fazer estudos e mais estudos, aí a gente produz uma escola. Não dá, gente. É para agora. Então, pensar a mudança é para já também, não é para amanhã. Para o ano que vem, para o outro ano. Não, é para já. É pensar a mudança desde já. Algumas podem até demorar um pouco mais. A gente vai ter que brigar um pouco mais por elas. Mas o pressuposto da mudança tem que pensar ele já. Como eu disse, nós vamos exercer 4 coisas dentro das reuniões do programa. Vamos produzir estudos, nós vamos produzir debates. Então, é estudar
para formar uma boa opinião sobre aquele assunto que está sendo estudado, e é para confrontar as ideias do outro, para debater. Nós vamos fazer registro do que nós estamos fazendo, debatendo, ou das ações que a gente vai realizar, e, principalmente, nós vamos fazer a avaliação. Então, são essas 4 atividades permanentes: os estudos, os debates, o registro e a avaliação. Mas o projeto não funciona com estudos, debates, registro e avaliação, que o professor Flávio diz, olha, tem que estudar isso, tem que entender isso, tem que debater isso, tem que... Não. Eu provoco, eu mando textos, eu participo dos debates sempre que eu posso e tal. Mas o objetivo é debater que escola que a gente tem e que escola que a gente quer ter, antes que transforme a escola naquilo que a gente não gostaria que ela fosse. E ela está a passos largos sendo transformada numa determinada direção. É isso que tem me incomodado hoje. É isso que me dá coragem, força e forte desejo de pensar outra direção urgentemente. Pensar uma escola com os educadores, com todos os educadores da escola, viu? Não só com os professores ou com a gestão, com todos os que educam, todo mundo educa dentro da escola. A gente aprende até com as crianças, então todo mundo é aprendiz. Eu chamo na escola outra de somos todos aprendentes. Aprender especialmente formas outras de pensar o currículo, a avaliação, o planejamento, a aula, o cotidiano, a brincadeira no pátio, tudo. O uso dos espaços, uma outra maneira de conceber os tempos, enfim. O desafio está posto aí. Mas quem vai decidir quais serão as ações que podem promover mudanças é cada grupo que a gente constitui dentro do projeto. Como assim? Nós temos aí como o professor Donizete falou no começo, gente de 7 estados diferentes. São 15 municípios. Alguns com mais gente participando, outros com menos, mas isso não importa. Se no seu município está só você que se inscreveu sozinho, tem uma pessoa lá do município, lá do Amazonas, nós vamos colocar ela junto com alguém, num grupo de um outro município, ela vai debater junto com o grupo. Mas o que ela poderá fazer dentro da escola que ela trabalha é decisão dela. Então, os grupos são autônomos dentro do projeto, para decidir o que querem fazer. Nós provocamos, damos sugestões, mas não tem tarefas para cumprir dentro do projeto. Não, o que tem são desafios, provocações, conjecturas, estudos, mas a gente faz questão de dizer, as ideias vão brotando ao longo do tempo dentro da escola. E nós temos no projeto 2 escolas que estão com a gente já desde o começo, estão indo para a etapa 4, e eles fizeram muita coisa interessante. As 2 escolas originais do projeto podem dizer o que eles fizeram, o que eles não fizeram, mas eu queria fechar a minha fala dizendo a vocês que a partir de agora, que nós estamos abrindo as novas etapas, 1, 2 e 4, né, que quem fez a etapa 1 com a gente está indo para 2, quem estava na etapa 3 está indo para 4, e quem entrou agora está na etapa 1. Então, nós teremos grupos da etapa 1, da etapa 2 e da etapa 4.
não só com as 2 escolas iniciais, mas o meu sonho é, a partir de agora, a gente começar a construir uma rede de gente disposta a pensar a mudança da escola por dentro da escola. Gente que se deixa desafiar por estudos, por debates, por propostas, por provocações para mudar a escola por dentro. Então, nós vamos dividir o pessoal que se inscreveu, são em torno de 200, 250 pessoas, eu não tenho o número exato aqui agora na minha cabeça. O projeto ainda está aberto, ainda está recebendo inscrições, especialmente na etapa 1 e também na etapa 2 e na etapa 4. Mas aí nós pegamos os inscritos e organizamos grupos para produzir os debates, os estudos, com o apoio de alguém que ajuda a gente nesse projeto. Os que entraram, né, que são novos, que estão entrando na etapa 1, nós vamos convidar alguém daquele próprio grupo que nós articulamos a fazer uma ponte entre a coordenação do projeto, que não sou só eu, tem um grupo de gente ajudando, e aquele grupo. Então, esse grupo vai pensar o seu cronograma, vai pensar a sua maneira de trabalhar, os seus desafios e as suas ações diante das provocações que a coordenação geral vai colocando nas mãos de cada representante de grupo. Nós vamos trabalhar com representações. Bom, a ideia, para finalizar e reforçar, é construirmos uma rede. Então, se está numa escola de educação infantil, tem diversas outras escolas de educação infantil. Nós vamos começar a sugerir contatos entre as pessoas da educação infantil. Tem várias escolas de ensino fundamental. Nós vamos sugerir o contato entre elas. E também vamos sugerir que as pessoas da educação infantil conversem com gente da escola do ensino fundamental. Para quê? Para pensar os desafios, para pensar propostas, o que vocês estão fazendo aí dentro do projeto Escola Outra. Porque tem bastante coisa interessante que já aconteceu. Nós temos um canal no YouTube, tem muitos vídeos, tem muitos debates, tem muita coisa que já aconteceu que estão lá, disponíveis, né, para quem está dentro do projeto. Tá? Bom, eu finalizo aqui agradecendo imensamente o espaço sempre aberto ali no município de Hortolândia, o espaço aberto ali no município de Santa Bárbara, de Descalvado, de Limeira, de Araraquara. Eu vou falar a lista que eu tenho, senão eu vou falar de cabeça, vai ficar faltando alguém. Olha só. Então tem gente de Hortolândia, Montemor, Santa Bárbara, Limeira, Araraquara, São Carlos, Presidente Prudente, Descalvado, não sei se ficou alguma escola do estado de São Paulo de fora, espero que não. Lá do Rio, as escolas, o CIEP 175, de São João de Meriti, o Colégio Estadual Oliveira Botelho, lá de Resende, o CIEP 343, lá de Laje de Muriaé, no Rio, essas 3 cidades são de lá. E essas pessoas que entraram, estão entrando agora, lá de Aripuanã, de Tibau do Sul, de Presidente Figueiredo, de Sooretama e Linhares, de São Bernardo, lá no Maranhão, de Imperatriz, enfim. A ideia é que a gente consiga conversar com outras pessoas que estão nesse projeto para ver o que está acontecendo. Como é que vocês vivem aí? Como é que é a escola que vocês estão produzindo aí? Que desafios vocês estão enfrentando? Então, nós vamos começar a construir devagar essa rede, propondo contatos virtuais, eventualmente reuniões, enfim, troca de mensagens, grupos de WhatsApp, sinal de fumaça, sei lá o quê. É essa a ideia. Este é o projeto Escola Outra.
Agradeço imensamente os espaços abertos até agora por gente de todos esses municípios, as secretarias municipais que têm me recebido, têm aberto as portas, especialmente a partir ali de Hortolândia, de Santa Bárbara, Limeira, Descalvado, etc., as originais aqui do projeto, né? E as outras que estão chegando agora. Agradeço a todos os secretários de educação que têm apoiado o projeto, especialmente o de Hortolândia, que tem nos ajudado, apoiado muito, Santa Bárbara e tal, outros também, porque é muito importante para a gente ter um espaço aberto. Nós não viemos para destruir ninguém, para destruir nada, para ficar criticando, pondo o dedo, não. Vamos construir uma escola de dentro para fora. A ideia é essa. É isso, gente. Desejo a todos uma ótima noite. Desejo a vocês que sintam-se todos abraçados. Estou muito satisfeito, muito contente de receber todos vocês no projeto. Sempre que possível, eu quero estar presente uma hora ou outra na reunião de cada um dos grupos. Os grupos estão crescendo, estão se multiplicando, mas uma hora ou outra eu vou abrir o espaço nas minhas agendas, das reuniões, para estar com aquele grupo especificamente. Tá bem? Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e com algumas pulgas atrás da orelha, que eu fiz um esforço para deixar aqui. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Os meus contatos, as pessoas têm como falar comigo, têm como falar com o pessoal da coordenação associada que trabalha junto comigo. Agradeço muito o apoio que eu tenho recebido do professor Donizete, ali de Hortolândia, da Fabiana, que também é de Hortolândia, que trabalha com a gente desde o início, com cada um dos representantes dos municípios, a Cristiana, lá de Santa Bárbara, o Fabiano e a Márcia, lá de Descalvado, a Ellen, a Eliane, a Usana, a Gabi, lá de São Carlos, enfim, eu não vou lembrar o nome de todos, gente, mas sintam-se todos abraçados e recebendo a minha gratidão por vocês somarem esforços para a gente construir uma escola com as crianças e pelas crianças a partir de hoje. Peço a Fabiana para fazer o encerramento. Professor Flávio, sempre um prazer ouvi-lo e um privilégio poder nos lançar, né, às reflexões e a esse movimento de mudança que o senhor, por meio do projeto Escola Outra, vem nos fazendo. Aqui no chat tivemos a participação de várias pessoas, né? A Sonarli, ela escreveu que as mudanças primordiais, ela acredita que elas estão dentro de cada um de nós. Então, as colocações foram ali enfatizando que a mensagem que o senhor estava trazendo estava sendo compreendida. A Simone Alves dos Santos, ela escreveu que as perguntas que o senhor nos trouxe, elas nos tiram dessa nossa zona de conforto, de um lugar que não cabe a ninguém, né, aos detentores dos saberes, quando o senhor fala que todo mundo tem a ensinar e todo mundo tem a aprender nesse movimento que a escola propõe. A Rose Cizenando, ela escreveu que as mudanças elas precisam acontecer praticando. E aí esse convite para as pessoas participarem e desenvolverem o projeto. A Graziele, ela agradece, né, pelo senhor compartilhar conosco todos esses saberes e por nos proporcionar todas essas reflexões. Então, esses são aí alguns pontos que foram chegando ali no chat para nós. Nós estivemos aí com quase 200 pessoas nos acompanhando, pessoas que estavam aqui interessadas no projeto, em ouvi-lo e em saber mais sobre essas ações. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui de Hortolândia, na pessoa do secretário de Educação, né, o Fernando Moraes, e do secretário adjunto de Educação, Renato Mucilo, que tem aí
os dois se esmerado e dedicado a esforços, né, no desenvolvimento desse projeto aqui no município. Nós o agradecemos pelas ações desenvolvidas no projeto Escola Outra, que tem muito contribuído com o desenvolvimento ali do nosso currículo municipal, um currículo construído com o esforço de todos os profissionais da rede, o currículo Integra Saberes. Agradecemos a participação dos nossos professores, gestores e demais profissionais que atuam na educação aqui do município de Hortolândia e dos demais estados e municípios brasileiros que estiveram aqui conosco hoje, aí compondo esse movimento de reflexão e de pensar aí uma possibilidade na construção de uma escola outra. Muito obrigada, professor Flávio. Maravilha, eu que agradeço. Agradeço ao senhor e a todos e desejo uma excelente noite. Boa noite, gente. Grande abraço. Obrigado, Fabiana, do apoio de sempre. Agradeço extensivo ao Donizete também, e ao Fernando e ao Renato. Maravilha, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.